Bolsonaro inventou que está com Covid para promover a cloroquina? Você está na TV Coyote e hoje o Brasil está ganhando notoriedade, está na capa de todos os jornais do mundo, porque o presidente da República Jair Bolsonaro confirmou que está com o novo coronavírus. E esse vai ser um vídeo opinativo bem curto, tá, gente? Porque eu tô vendo uma teoria bastante difundida de que o Bolsonaro estaria inventando que está doente para poder dizer que o que curou ele foi a cloroquina e com isso embasar todo o discurso que ele manteve durante toda a pandemia de que ela teria efeitos magníficos na cura da Covid-19. Bom, discordo completamente dessa teoria e vou pontuar por quê. Ela se embasa em três coisas principais. Primeiro, o fato de que não existe no mundo registros de pessoas que pegaram a Covid-19 mais de uma vez. Não existem, tá? Surgiram notícias nesse sentido e caso por caso foi sendo derrubado depois. De que forma? Se demonstrou que essas pessoas ou tinham feito o teste da forma errada, tinha algum problema no teste, ou então elas nem sequer ficaram curadas. Elas se infectaram, ficaram mal, melhoraram, testaram, tinha uma carga muito pequena presente do vírus, o teste não conseguiu pegar, mas ele ainda estava lá, e o vírus voltou a se manifestar depois de algumas semanas, tá? Então se confirmou nesses casos que você teve basicamente uma única infecção com dois momentos mais graves e um momento mais leve no meio, a ponto da pessoa até ter recebido alta e pensado que estava tudo ótimo. Tudo bem? Pode ser que surjam casos como esse, mas surgindo vai ser uma grande exceção. Até agora eles foram derrubados um por várias pesquisas. Segundo, ainda nessa linha. Então, como o Bolsonaro teria tido em março, não teria como ele ter agora. Olha, eu fui o primeiro a dizer aqui, fui um dos muitos a dizer que existem milhões de motivos para desconfiar do resultado dos testes do Bolsonaro de março. O primeiro é porque ele não quis divulgar. O segundo tava saindo pra caramba. A chance dele ter pego não era qualquer. Veio num avião que era uma bola de vírus de Miami. Todo mundo infectado. E a terceira coisa nesse quesito ele também não quis divulgar com o nome correto, nem com os dados dele, alguns dos testes. Um teste veio sem dado nenhum, sem nome, sem nada. O outro veio com os dados, mas veio com nome diferente. Nenhum teste veio da forma como a Anvisa determina que ele deva vir. Pronto, se tem motivos muito bons para se desconfiar do resultado. E eu desconfiei. Com certeza, imagino que boa parte aqui também. Agora, temos a divulgação desse resultado e a divulgação do teste com o nome correto do presidente da República. Feito pelo laboratório SEIB, novamente. Pra mim, isso comprovou, pra mim, opinião, que ele realmente não tinha tido e só quis fazer um escarcéu todo. Não teve a Covid-19, fez mó festa com isso e depois saiu ainda como o santo que provou que estava falando a verdade, tá? É a minha opinião. Então, não é um caso de reincidência, basicamente ele está tendo agora pela primeira vez, tá? Não tem por que ter certeza de que os testes que ele fez antes eram falsos. Haviam motivos que sinalizavam isso, agora a gente tem motivos que sinalizam o oposto. Mudou a conjuntura com o que a gente tem agora. Ah, mas como que ele pegou agora e não pegou antes? Estava indo em manifestação, estava colocando mão no rosto, estava pegando avião cheio de gente infectada. Gente, a gente não sabe exatamente como que esse vírus age no corpo, tá? Quanto mais a gente tem de pesquisas, mais a gente vê casos atípicos. Primeiro, os supertransmissores, pessoas que passam para todo mundo praticamente. Elas vão no ambiente e infectam geral. Enquanto tem pessoas que estão com o vírus e não passam para quase ninguém, mesmo mantendo questões de higiene de forma parecida. Temos o caso de pessoas que dificilmente pegam, que entram em contato com o bicho e não pegam. Tem a diferença, você precisa depende da carga viral, para você, quando você vai ter de sintoma, quando você pode criar ou não de anticorpo. Bolsonaro pode ter tido contato com o vírus em pequenas quantidades, não a ponto de se infectar. Isso tudo pode ter acontecido. Não vou nem me jogar aqui em questões pessoais, mas conheço várias pessoas que dormiam juntas, uma pegou e outra não, e depois essa que não pegou acabou pegando de outra forma. Bem depois. Então, com teste, tudo, mais de um teste. Então, a gente não sabe como o bicho funciona direito. Não sabe, isso não serve como argumento. Aí, o segundo e a terceira questão seriam os motivos que levariam o Bolsonaro a inventar isso. Um deles, que muita gente está dizendo, é como cortina de fumaça.
Olha, como cortina de fumaça do quê? Cortina de fumaça das mortes do vírus? Da forma como ele lidou com o vírus? Não funciona, tá? Ele tá lidando com o vírus de uma forma desde que ele começou a chegar no Brasil em março, vai continuar dessa forma e vai ser lembrado pela forma como ele lidou com ele, e isso aí vai ofuscar por no máximo 1 ou 2 dias. Então não tem por que fazer um teatro inteiro por causa disso. Estamos falando aí de criar uma cortina de fumaça de 2 dias para um fato de meses e meses. Segundo, caso Queiroz. Se fosse para montar um teatro desses agora, por que não montava quando o caso Queiroz realmente estava na mídia? Depois do dia 18 de junho, quando o Queiroz foi preso. Na semana retrasada, que começaram a surgir uma série de notícias ligadas ao Fred Wassef. Na semana passada mesmo. Essa semana, a pauta começou sendo o novo ministro da Educação. Logo, essa cortina de fumaça não vai servir para nada, sendo uma cortina de fumaça. Afinal, se sair alguma coisa do caso Queiroz daqui pra frente, vai tomar as manchetes da mesma forma. Bolsonaro estar infectado é a notícia do momento hoje, e foi ontem à noite. Ela vai acabar. Não serve como cortina de fumaça. Se servisse, teria que ser feito logo em seguida ou ao mesmo tempo em que sai uma outra notícia bombástica e prejudicial ao presidente, tá? Eu não vejo como com nenhum cabimento achar que vai ofuscar alguma coisa ou acobertar alguma coisa. E a terceira e a principal é, como eu abri o vídeo dizendo, né? Bolsonaro vai inventar que tá infectado pra dizer que tá tomando a hidroxicloroquina, ele vai se curar, porque na verdade ele não tinha nada, e vai dizer que foi a hidroxicloroquina e vai construir essa narrativa. É evidente que o Bolsonaro, estando com o vírus, vai se utilizar disso para defender a cloroquina e a hidroxicloroquina. É evidente. E ele está fazendo isso já. Se curar, vai dizer que o medicamento foi essencial para isso. Quando ele não sabe se foi ou não, tá? Não sabe por um motivo muito simples. 90% das pessoas que pegam, sendo bem generoso, porque na verdade são mais de 90%, se curam. Pronto, não precisa de cloroquina ou hidroxicloroquina, elas se curam. Por isso você precisa de pesquisas científicas para demonstrar que o número de curados entre os que tomaram o remédio foi maior. Por isso que casos individuais não tem valor nenhum nesse sentido, tá? Mas Bolsonaro vai se utilizar disso e vai dizer, né, que o que curou ele foi a hidroxicloroquina, quando teria sido, na verdade, o sistema imunológico, ou ele nem estava com o vírus. É evidente que ele vai usar, gente, mas não faz diferença nenhuma para ele, pro remédio, pro número de pessoas que acreditam nele, pro número de pessoas que acreditam no remédio. Não faz diferença. Notem o seguinte, Bolsonaro começou a pandemia chamando o novo coronavírus de gripezinha. Nunca mais chamou de gripezinha, nunca mais chamou dessa forma. Porque se percebeu que o negócio era um monstro e que muita gente já perdeu gente conhecida por causa do vírus. Se notou isso perfeitamente. Ou seja, chamar de gripezinha até para os apoiadores dele poderia soar algo... Não é, ó, minha mãe aqui pegou, foi para o hospital, nunca foi para o hospital dessa forma como uma gripezinha. Então, ele parou com essa narrativa de que é uma gripezinha e não é cobrado por isso por quem o apoia. Não. A única coisa que ele precisou fazer é não repetir isso. Ninguém deixou de apoiar ele por ele dizer só que é uma gripezinha. Só por isso. Quem tá com ele continua da mesma forma. Da mesma forma. Notem o seguinte, vai se criar, e a narrativa é a seguinte, naquele momento ninguém sabia que o negócio era assim, por isso ele chamou de gripezinha, ou o Bolsonaro era daquele jeito mesmo, ele não tava falando sério. Ele tava falando sério, naquele momento já se sabia de tudo, tá? Mas se criou a narrativa de que é isso para justificar a continuidade do apoio. O mesmo vale para a cloroquina. Não precisa criar um teatro, uma dor de cabeça desse tamanho, de fingir que tá infectado, ficar preso em casa só porque tá fingindo, ter que testar todo mundo do governo porque tá fingindo, adiar reunião, adiar articulação importante com o Centrão até para evitar impeachment, só por uma mentirinha para defender o remédio. Não precisa. A nova narrativa ela surge de qualquer forma, sem que isso tudo seja necessário. E já surgiu. A narrativa é: Bolsonaro indicou a cloroquina porque não dava tempo de fazer estudo clínico. Como não dava tempo de fazer estudo clínico, não se poderia arriscar a vida de ninguém. E Bolsonaro fez pressão para que ninguém proibisse ninguém de tomar cloroquina. Essa vai ser a narrativa que vai ficar para os apoiadores dele daqui para frente, tá?
tá? Com um incremento, né? Os governadores e prefeitos fizeram com que a pandemia chegasse nessa situação porque não quiseram dar um medicamento. Não é necessário usar o Bolsonaro de exemplo. Olha lá, mas ele se curou. Ah, você disse que não funciona, mas até o presidente se curou, nem com isso você vai admitir. A pessoa que está dizendo isso, ela já ia defender da mesma forma, usando um outro argumento, tá? Espero que tenha conseguido ser claro, gente. É porque é tanta confusão. Olha o vídeo que eu tô gravando, né? Sobre a possibilidade do presidente da república inventar que tá doente pra promover o remédio. E o pior de tudo é que faz todo sentido, tá? Mas não faz, no caso. Faz sentido você desconfiar. Há motivos pra desconfiança. Mas, num caso, não se confirma, tá? Até o maior dos mentirosos, uma hora ele acaba falando a verdade, mesmo que sem querer. Tudo bem? Espero que eu tenha conseguido ser bem claro aqui. Nada disso é necessário, ele tá mesmo doente, pegou um negócio, não pegou antes, teve sorte antes de não pegar, vamos ver no que vai dar agora, né? Como que vai ficar a saúde do presidente da república e como que ele vai reagir a isso. Qualquer momento eu tô de volta com mais informações, qualquer crítica, dúvida ou sugestão é só comentar aqui embaixo, qualquer discurso de ódio ou então anticientificista será deletado e o usuário será bloqueado. Até mais!